meus amigos aqui estão neste horário habitual, todas as semanas acontece e para mim é um prazer tê-los como espectadores, tê-los aqui na minha casa, um pouco da minha casa. Faz conta que isto é uma salinha da minha casa onde eu recebo os meus convidados. É claro que os meus amigos aí do outro lado da câmara, do outro lado da tela, são convidados também, mas aqui no estúdio tenho sempre um convidado especial. Deixem-me dizer que o Sporting sempre teve grandes guarda-redes. É verdade, é uma tradição, desde lembro-me eu da minha era, do João Azevedo, do Dores, que era o eterno suplente do João Azevedo, mais para trás já não vou, só historicamente, claro, até ao Rui Patrício, sei lá, tivemos tantos nomes, não vale a pena enumerá-los, mas vale a pena pensar que, de facto, o que eu tenho aqui é um exemplar resultante desses grandes guarda-redes que o Sporting teve. É o Carlos Padrão. Eu quero dar-lhe as boas-vindas. Carlos, muito obrigado por estar aqui. É um prazer estar consigo e ainda por cima falar de uma posição que me é particularmente grata, porque eu joguei futebol, como quase toda a gente jogou futebol. Joguei futebol em termos universitários e depois fui ainda treinar durante uns tempos ao Loures, ao Grupo Desportivo de Loures, porque eu tinha uma casa ali ao pé e era guarda-redes. De guarda-redes para guarda-redes, com as devidas distâncias. O Carlos nasceu em Angola, não foi? Nasci no Lubito, em Angola. E começou a jogar futebol em Angola, no Lubito? Não. Eu fui do Lubito para Luanda com 7 anos e comecei a jogar futebol dos 12 para os 13 anos no ASA, que na altura era o portentado, portanto era a grande escola de jogadores em Angola, de onde veio o nosso Joaquim Diniz, por exemplo. E a sua tendência nessa altura foi sempre para a posição de guarda-redes ou começou a jogar como outros miúdos, enfim, no lugar que calhava? Eu acho que eu fui guarda-redes para aquela velha máxima muito em voga do gordo vai sempre à baliza, não é? Eu, para além de ter que jogar por ser o dono da bola, o lugar indicado era efetivamente guarda-redes. E a verdade é que eu tinha mesmo jeito. Tinha mesmo jeito porque eu poucas vezes treinava futebol, eu praticamente só jogava. Eu fazia na Célebre que tantos craques de tantas modalidades deu a Portugal, que era a Mocidade Portuguesa. Eu fazia tudo um pouco. Eu lembro-me de ter feito vela, fiz natação, fui campeão de Angola interescolas de vôlei, de handball, de basquete. Mas a verdade é que o meu desporto favorito era o handball e na altura, como eu era muito grande, eu já não sou, mas na altura eu tinha 1,82 m ou 1,83 m, desde muito cedo que eu cheguei a essa altura, eu era lateral esquerdo. É engraçado que no final da minha carreira do futebol ainda joguei quase 2 anos de handball, mas agora já como pivô. E como foi mudar de continente? Foi um choque porque eu nunca tinha saído da África. Eu era um africano puro e duro, filho de africanos. Eu era um menino de rua que nunca tinha calçado, eu creio que nunca tinha calçado uns sapatos, quanto mais umas botas. Portanto, nós andávamos de sandálias e de chinelos. Calças, então, nem pensar nisso. Plovers eu não conseguia, eu lembro-me quando cheguei, e durante alguns anos eu não conseguia usar plovers, não conseguia usar malhas. E porque eu vinha de uma guerra civil e as pessoas não fazem a mínima ideia do que é uma guerra civil, o que são os traumas que ficam para a vida, o barulho das armas, os choros, os gritos, são, infelizmente para mim e para muitos, e infelizmente para a humanidade somos milhões que já passamos por isso, são imagens que nos perseguem para o resto da vida. Imagens e sons. Para além do mais, o Carlos Padrão, presumo eu, não é? E acho que não seria difícil presumir isso, deixou lá muito da sua vida, da sua saudade, do seu tempo, não é? E enfim, há coisas que a nós nunca passam e que é a fase do crescimento, não é? A meninice, a adolescência. Fui arrancado pela base, fui arrancado pela raiz. Eu cheguei a um sítio onde não conhecia ninguém, onde não tinha amigos, com um clima completamente diferente, digamos até hostil, porque eu fui para Beja e Beja na altura era uma cidade vermelha, como se dizia na altura, e eu era para todos os efeitos um retornado, eu era um produto do colonialismo. Mas tive sorte porque felizmente mais uma vez o desporto me deu a mão, mais uma vez alguém que está lá em cima olhou por mim e a adaptação foi mais ou menos rápida, mas a verdade é que durante alguns anos eu
eu tive muita dificuldade à noite a dormir por tudo aquilo que tinha ficado para trás, embora eu fosse como ainda hoje sou, extrovertido, um conversador. Mas a verdade é que depois no meu íntimo as coisas não eram fáceis, ainda hoje não são fáceis. Como é que o Padrão chegou ao Sporting? Uma história curiosa. Eu vim para Portugal, nós não tínhamos família. A família que nós tínhamos cá estava nas mesmas circunstâncias, portanto, da parte da minha mãe eram 7 irmãos e, se não estou a errar, éramos 26 primos direitos, todos nascidos em África. E fui parar a Beja, porque a minha irmã tinha casado com um rapaz que tinha sido militar em África, tinham-se conhecido, ele depois voltou, casou. Entretanto, na altura da independência de Angola, um ou 2 anos antes, ele tinha vindo de férias graciosas e tinham optado por ficar cá. Ele trabalhava no banco, era de Beja, e eu fui parar a Beja. Fui para a escola, tinha a mania que, como todos os guarda-redes, já na altura, que achavam que jogavam muito bem a bola com o pé, aquilo estava tudo preparado para um jogo interturmas de futebol e faltava um guarda-redes, mas eu não tinha dito a ninguém que era guarda-redes. Então, para o jogo se realizar, eu fui para a baliza e eles tinham olheiros espalhados, não havia os meios de comunicação, nem de informação que há hoje, e eles tinham olheiros espalhados por Portugal inteiro. E houve um senhor que me viu, por sinal muito extrovertido, o professor Fonseca, e veio falar comigo no final do jogo, extasiado, e pá, vou mandar um telegrama para Lisboa. E eu vi o teor do telegrama, está aqui um miúdo de 1,82 m, 1,83 m, que veio da África, é um talento incrível, chamem-no imediatamente à seleção, e pronto. E eu vim à seleção de juvenis. Recordo-me que eu nunca tinha visto as luvas de esponja, eu estava habituado a luvas de borracha picotada, as botas eram ridículas, as botas que eu trouxe a primeira vez para treinar no estádio do Jamor. Nunca tinha jogado com pitões de alumínio, tanto que eu pus uns pitões de alumínio muito grandes à frente e muito pequeninos atrás, porque a lógica para mim era que, conforme a parte de maior apoio dos pés, é que tinha que ter os pitões para eu me segurar, porque eu tinha jogado meia dúzia de vezes ao longo da minha vida na relva. Mas eu era muito extrovertido, era um menino de rua, entre aspas, né? Eu fui criado na rua, como todos nós éramos em África. E muito à vontade e muito tranquilo, e demasiado tranquilo e demasiado à vontade. Padrão, temos aqui uma série de fotografias que a nossa produção conseguiu e gostaríamos muito de as mostrar com a sua autorização aos nossos espectadores, mas sobretudo gostaríamos que o Padrão as comentasse. Família. Sim, senhor. O irmão que eu não tive e os nossos filhos. Muito bem. Tem quantos filhos? 3. E aqui? Aqui é a minha filha mais velha à minha direita, o Gonçalo Jesus, que é o filho mais velho do Jorge Jesus, e a minha Neuza, a minha filha do meio. Muito bem. Mais fotografias temos? Temos, sim, senhor. Eu e o meu filho na neve, o meu Diogo. Gosta de neve? Não, tem medo, os joelhos já não dão para a neve. Mas gosta de mar? Paixão. E esta é uma fotografia, enfim, esta é com uma peso, fotografia não é? a bordo do barco de um grandíssimo sportinguista, uma pessoa, a maior figura, sem menosprezar todas as outras, o maior homem que faz o favor de ser meu amigo. Carlos, como descreve a sua carreira, globalmente, claro, a sua carreira no futebol? Mediana, eu podia ter ido muito mais longe. Mas não foi porquê? Porque não tive cabeça, porque cheguei demasiado tarde a um grande clube, mas atenção, eu não responsabilizo ninguém, porque inclusive no Sporting eu tive pessoas excepcionais. Recordo com muita saudade o Sr. Manuel Vidal, o Durvalino Neto, o José Manuel Trocato, foram pessoas com quem eu não mereciam que eu tivesse feito à minha carreira aquilo que fiz nessa altura, porque bons conselhos, apoio total não me faltou. Só que eu tinha uma sede de viver. O que também não se pode levar a mal. Eu tinha convivido demasiado próximo com a morte. Uhum. E então foi um ato de libertação. Foi uma espécie de catarse que fez a si próprio e à sua vida. Não censuro nada, pelo contrário. E até fico sensibilizado porque nesta altura o Carlos reconhece que poderia ter ido mais além se as circunstâncias fossem outras. Mas chegou, como disse há pouco, a representar a seleção portuguesa e isso também fica no coração para sempre, não é? Sim. E ainda há tempos, portanto, a pessoa que me fez internacional sénior foi o Sr. Mário Wilson, um homem fantástico. Eu conheci gente muito boa no futebol,
do Benfica, do Sporting, do Porto, dos clubes, do Braga, do Guimarães. É uma pena que estejam a fazer do futebol português o que está a acontecer, porque eu tenho memórias e recordações de gente do Benfica, do Sporting, do Porto, gente excelente, gente fantástica. O Sr. Fernando sabe tão bem como eu, o ambiente do futebol entre os jogadores era saudável. Nós agora não podemos falar uns com os outros na rua porque um é do Sporting ou outro é do Benfica. Quer dizer, nós antes bebíamos copos juntos, nós antes éramos amigos. Essas recordações e as coisas agora estão a tomar um rumo, estão a tomar um caminho que me desgosta, porque eu sou um apaixonado pelo futebol e acho que este não é o caminho para o futebol. Isto que se está a fazer ao futebol, o futebol não merece isto. O Diogo Lourenço é uma coisa boa. É fantástico. Se eu lhe pedisse para ele falar sobre o pai, acha que ele falava? Não sei. Diogo? Não sei. Diogo? Olá a todos, sou o Diogo e o Carlos é como se fosse um pai para mim. Desde sempre que o conheço, estou com ele também desde sempre e os meus amigos chamamos-lhe de cachimbo. Isto já vem de quando éramos miúdos, 3, 4 anos. Não me lembro de onde é que surgiu, não me lembro, mas é o cachimbo. É o cachimbo para aqui, o cachimbo para ali. E lembro-me também de quando marquei o meu primeiro golo e ele estava na baliza oposta, eu vou a correr, dou-lhe um abraço enorme, ficamos ali uns segundos abraçados, os dois contentes, muito contentes, e adorei esse momento. Gostei também de outra especial em que eu ganhei o meu primeiro torneio de ténis em Évora e vou à procura dele para ouvir umas palavras, para também falar um pouco com ele, e ele está no carro, chorava a birranho, e é por momentos como este que eu quero agradecer do fundo do meu coração por ter estado sempre lá comigo, para mim e para todo o resto da família. Muito obrigado e um grande abraço. Nós trouxemos o Diogo aqui, mas queríamos que fosse certamente por uma razão que o tornasse feliz, mas eu acho que o Carlos sente isso e é um homem que tem o coração aí ao pé dos seus olhos, os olhos no coração, mas é bom ter um menino grande que já diga estas coisas boas. Ele é campeão de ténis, joga bem? Joga muito bem. O Diogo não é meu filho. O Diogo está desde os 3 anos comigo. É a mesma coisa? Não acho? Eu acho que é a mesma coisa. É assim que as irmãs o tratam, é assim claro. Que eu o sinto. Mas o Diogo é a minha inspiração. Nos momentos difíceis, e têm sido alguns, o trabalho do Diogo é o Diogo enquanto homem, enquanto jogador e na procura do sonho dele que eu me revejo e que tenho felizmente dado a volta por cima e com o apoio dele e com o exemplo dele. Muito bem, muito bem. O Carlos Padrão continua a praticar desporto, tem tempo para isso, tem gosto para isso, tem alguma lesão para isso que o impeça? Felizmente, como eu costumo dizer na brincadeira, para a idade que eu tenho, sou um top model. As pessoas vaidosas convencem, não sou nada disso. Não sou nada disso, sou uma pessoa muito extrovertida, felizmente tenho conseguido manter a minha boa disposição, a minha força de viver e aquilo que é panágio de um africano, com a educação e com a mais-valia que é ter crescido na Europa. Eu sou um bocado das duas coisas e quem conhece bem a África e os africanos consegue entender-me. Portanto, a minha personalidade tem muito de africano e tem muito de europeu. Portanto, eu penso que se houve coisas que eu consegui fazer bem na vida foi aproveitar o melhor dos dois lados. Em relação ao aspecto físico, estou um bocadinho desleixado. O Diogo pressiona muito e as minhas filhas para deixar de fumar e vou deixá-lo de fazer. Mas a verdade é que ainda outro dia, por brincadeira, eu iniciei 2 desportos que estão a ter algum sucesso não, um deles foram campeões do mundo, que foi o futebol de praia, o beach soccer. Eu sou o pioneiro do beach soccer, eu sou o primeiro guarda-redes da seleção de futebol de praia que existiu em Portugal e sou dos primeiros praticantes de um desporto muito em voga agora, que é o pádel. Sim. Os ginásios para mim é muito complicado, correr nas passadeiras, aquilo que todos os jogadores de futebol como eu têm. Só há uma coisa que eu não gosto efetivamente de praticar, é o futebol.
e porque os meus colegas e as colegas sabem muito bem, a informação continua na cabeça, mas o corpo já não reage, e isso causa uma frustração, pelo menos a mim, causa uma frustração, eu saber exatamente o que é que tenho que fazer quando a bola se aproxima e o corpo depois já não corresponde. Eu jogar pádel sou uma fera e não sei jogar, não tenho origem nenhuma no ténis, mas depois tenho outros atributos, tenho reflexos rápidos, tenho visão periférica, tenho uma série de coisas e consigo me valer disso. E, portanto, a luta contra mim próprio, que no fundo, quando nós somos desportistas, nós lutamos, mesmo no desporto coletivo, nós lutamos contra nós próprios para melhorar, para crescer, para sermos mais eficazes, para sermos mais competentes. E, portanto, eu consigo, com a idade que tenho, ainda fazer isso. É um grande amigo do Jorge Jesus. Irmão. De onde é que vem essa ligação? Na minha fase de loucura, a seguir a ter saído do Sporting, o Jorge Jesus jogou comigo, jogámos na mesma equipa, em 2 ou 3 equipas juntos, e o Jorge Jesus era o meu tutor, era a pessoa que... O Jorge Jesus e não só, o Miguel Quaresma, que é um dos adjuntos dele, embora depois nos tenhamos perdido um bocadinho no tempo, um ex-júnior do Sporting, um ponta de lança que as pessoas mais antigas devem se lembrar, que era o Fernando Garcês, Sim. que foi meu padrinho no meu primeiro casamento, e o próprio Rui Lopes, que era uma figura também do Benfica e da formação do Benfica, e nós jogámos várias vezes juntos, mas digamos que a grande relação e a grande amizade foi com o Jorge Jesus, até a nível, e principalmente a nível familiar. Portanto, eu tinha uma ligação, tenho, muito grande ao pai, ao Sr. Virgulino, e à Que dona, jogou no Sporting que jogou no Sporting, e à Dona Elisa, pessoas fantásticas, pessoas humildes, por isso é que eu não vou falar das pessoas de fora, vou falar das pessoas do futebol mesmo. Há gente do futebol que devia morder a língua quando abre a boca para falar do Jorge Jesus, porque eu conheço as origens, sei o que o Jorge Jesus passou para chegar onde chegou, sei quem são os pais do Jorge Jesus, sei quem é a família do Jorge Jesus, e se calhar o Jorge em determinadas alturas é arrogante, é prepotente, mas essa é uma forma de defender quando nós nos atacamos, não é? Damos uns pontapés e umas cabeçadas, ou então temos que ser arrogantes, temos que partir para cima das pessoas. As pessoas do futebol sabem isso, as pessoas do futebol sabem quem é o Jorge Jesus, sabem as origens do Jorge Jesus, sabem a luta que ele teve. Portanto, eu admito que os comentadores que não sabem, que nunca jogaram, que nunca foram companheiros de campo e de balneário do Jorge Jesus, possam dizer e possam fazer aquilo que lhes interessa ou que lhes é mandado fazer pelos clubes a quem eles estão ligados. Agora, em relação ao Jorge Jesus, à sua carreira, à sua família, eu penso que há muita ingratidão. Há uma coisa que infelizmente em Portugal há muito, que é a inveja. A inveja do sucesso é um dos desportos principais deste país, não só no futebol, infelizmente, mas a verdade é que o Jorge é um grandíssimo homem. Todas as pessoas conhecem o Jorge, e já apresentei algumas pessoas ao Jorge que não podiam nem ver o Jorge Jesus. Um dia vamos sentar à mesa e vocês vão conhecer. E hoje são francamente admiradores do Jorge Jesus, independentemente das vitórias e das derrotas, porque esse é o desporto, nós perdemos, amanhã ganhamos. Claro. Mas isso faz tudo parte daquilo que falámos atrás, Sr. Fernando. Este não pode ser este futebol campeão da Europa. Este não é o país do futebol campeão da Europa, porque campeão da Europa tem que ser em tudo, tem que ser na atitude, na postura, na forma de ser e de estar no futebol. E nós, as pessoas do futebol, estamos a deixar isto bater no fundo. E aqui estão não só os jogadores, como os dirigentes também. Compete-nos a nós, dar uma imagem e dar a volta a isto. Gosto muito de ouvir falar assim, e gostei muito de ouvir falar sobre o Jorge Jesus, pessoa que muito admiro, e ele sabe que é verdade, que muito admiro. Outra pessoa que eu admiro está aqui, ao pé de nós, ali naquele ecrãzinho, chama-se Otávio Machado. Eu vou falar num momento de grande euforia, de grande alegria, talvez um dos melhores momentos dele, num torneio em Bilbao, nas festas de Bilbao, pelo Vitória de Setúbal, contra aquilo que na altura era uma das melhores equipas alemãs, o Hamburgo, onde se distinguia o terror dos guarda-redes naquela altura, que era o Rubés. E nesse jogo o Carlos, talvez, não vou dizer que fez a melhor exibição da vida dele, não, mas foi aquela que maior gozo
lhe deu em termos exibicionais, até porque tinha pela frente uma equipa de dimensão superior e um ponta de lança que era na altura o terror dos guarda-redes. O Padrão fez uma exibição extraordinária, defendeu tudo o que tinha para defender e naturalmente isso contagiou para o resto do dia. Tivemos noite livre, jantamos e depois cada um foi à sua vida. O Padrão, nesse estado de euforia, esqueceu-se que tinha que se deitar e quando se deitou foi quase a hora de nós partirmos para o aeroporto de retorno a Setúbal. Quando fomos para o autocarro faltava o Padrão, eu era capitão da equipa, fui à procura do Padrão, fui ao quarto, não levei a chave para abrir a porta, bati à porta com toda a intensidade que era possível, ninguém respondia do lado de lá, porque o Padrão efetivamente estava a saborear com o sono ainda os restos daquele grande momento. E teve que ir de táxi para o aeroporto, e foi de táxi para o aeroporto. Portanto, isto com isto não estou a dizer que o Padrão não tinha responsabilidade, o estado de euforia, aquilo foi contagiante, foi um dia maravilhoso para ele. E eu sei que ele está-lhe a recordar isto, estou-lhe a recordar um bom momento da vida desportiva dele e de um momento que foi importante para todos nós no Vitória de Setúbal. A ver, mais um amigo que não esquece. Isto é muito pior. Isto é muito pior que me encontraram nessa noite com um capacete de polícia no País Basco, os polícias espanhóis. E num bar cheio de raparigas muitas giras que eu estava a chamar toda a gente para dentro do bar, nunca mais me esqueço. A discoteca chamava-se Sinatras. E isto foi em 1982, a equipa que o Otávio fala, o Hamburgo, tinha Manfred Kaltz, lateral direito, Uli Stein na baliza, tinha Félix Magath, era a equipa campeã da Europa em título, tinha ganho 1-0 à Juventus em Atena. Eu avisei que sou uma enciclopédia de desporto, nomeadamente de futebol. E tinha esse roster Rubés na frente, que era um ponta de lança tremendo, com quase 2 metros de altura, parecia um boxer com o nariz machucado como os boxers. Exatamente. E foi realmente um jogo fantástico. Mas faltou isso, o pormenor da discoteca, que eu não tenho problema nenhum em contar. E então eu estava na rua e ia chamar toda a gente para irmos para a discoteca, porque era a discoteca que tinha mulheres mais bonitas em Bilbao, como disse, chamava-se Sinatras, e afinal não havia nenhuma mulher dentro da discoteca, era tudo O Otávio fez o favor de não falar nisso. Mas aqui estamos a falar do Otávio Machado, treinador, e a verdade é que o Otávio, se há pessoas grandes no futebol, e eu conheci algumas, o Otávio Machado é uma delas. Que bom ouvi-lo falar. E outra, lá está, há uma necessidade incrível de denegrir a imagem do Otávio Machado. Mas há uma coisa curiosa, Sr. Fernando. Já reparou que quando o Otávio Machado fala, que toda a gente critica, mas é a população, são os adeptos que criticam. Os jornalistas, os dirigentes, ninguém vai contra o Otávio Machado. Mandam os diretores, não há um presidente, não há um chefe de departamento de futebol, não há um jornalista de referência, ninguém vai contra o Otávio Machado. É uma questão que eu deixo no ar. Então, se o Otávio fala demais, se o Otávio é isto, é aquilo, é aquilo outro, mas porquê que não rebatem quando ele abre a boca? Porquê que nunca ninguém responde ao Otávio Machado? Quem responde são os adeptos nas redes sociais e, digamos, os comentadores. Os agentes diretos do futebol nunca contrariam, nunca confrontam o Otávio Machado. Porquê? É porque sabem que ele tem razão, com certeza, não é? E porque ele sabe tudo do futebol. Ele sabe tudo do futebol. Carlos, estamos quase a terminar, mas não queria terminar sem lhe pedir uma palavra sobre o Sporting. É um 12º jogador, para além de ser nosso comentador? Não, eu sou um grande apaixonado pelo Sporting, mas não sei se fica bem a dizer na Sporting TV, se não, mas a verdade é que eu tive uns anos, essa paixão teve uns anos adormecida, e foi este Diogo que me reativou a paixão, e porque o Sporting é efetivamente o primeiro amor. Eu fui feliz, nomeadamente, em mais 2 ou 3 clubes, e posso referi-los, foi nomeadamente o Futebol Clube do Porto e o Desportivo de Chaves, mas a verdade é que o Sporting é o meu primeiro e grande amor. Não foi único, fui infiel algumas vezes, é verdade, e por amor à verdade o estou aqui a assumir publicamente, mas que neste momento é um grande amor, é um grandíssimo amor que eu recuperei. Foi aqui que eu comecei, sabe muito bem chegar à Academia de Alcochete e sair de lá um senhor a dizer-me: tu não és fulano? Ele disse: padrão, dá-me um abraço, com as lágrimas nos olhos. Eu trabalho no Sporting há 52 anos, fui eu que te recebi em Alvalade.
e sabe muito bem, e sou muito feliz e sinto muito bem enquanto sportinguista, perdedor neste momento, mas eu tenho muita confiança no futuro deste Ganhador clube. sempre. Um clube de campeões. Basicamente Claro. o Sporting... Clube de campeões, diz bem. clube de campeões, de atletismo. Eu vivi uma fase fantástica do Sporting, da ginástica, da natação, do Carlos Lopes, do Fernando Mamed, da equipa do Xana, Sobrinho, Rendeiro, Livramento e Ramalhete, campeão da Europa pela primeira vez, uma equipa portuguesa, campeão do mundo de corta-mato, medalhas de ouro olímpicas, do handball, do Brito, do basquete, do Nelson Serra, do Albuquerque. Eu vivi grandes tempos de glória e tive grandes alegrias enquanto sportinguista em todas as modalidades, e estava-me a esquecer de um dos maiores deles todos, o grande Joaquim Agostinho. Portanto, esse é o Sporting, e por mais que queiram, esse Sporting é indestrutível. Obrigado, meu querido amigo. Foi uma honra, Sr. Fernando. Já É sempre gostava um de si, prazer já o estar admirava, à sua frente. agora gosto mais. Muito obrigado. Meus amigos, Carlos Padrão está na história do Sporting, está na história do futebol português, está na história do desporto e está no nosso coração. Na próxima semana, aqui estaremos com outro convidado. Até lá, adeus, obrigado. Este programa teve o apoio à produção de Móveis do Norte.